Amigos e irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos comparar os dois chifres pequenos mencionados em Daniel. O primeiro mencionado no capítulo 7 e o segundo no capítulo 8. Por que isso? Porque é necessário fazermos essa comparação entre os dois pequenos chifres. Porque a teologia adventista afirma que os dois são a mesma personagem, tá? Então vamos ver isso. Primeiro vamos abrir em Daniel capítulo 7 e lermos o versículo, ou os versículos 7 e 8. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite. E apareceu, presta atenção nos detalhes, o quarto animal. Terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. 8. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles, ou seja, entre um dos 10, subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como olhos de ser humano, e uma boca que falava com arrogância. Veja, 10 chifres na cabeça do quarto animal. Quarto animal. E entre esses 10 chifres que estavam na cabeça do quarto animal, surgiu um chifre pequeno, certo? Eis que neste chifre havia olhos como olhos de ser humano e uma boca que falava com arrogância. Portanto, nós temos aqui uma descrição, ainda que tipológica, de uma personagem individual. Então presta atenção nesses detalhes, porque esses detalhes vão fazer diferença quando nós procurarmos interpretar e identificar esse chifre pequeno, certo? Vamos lá então para o chifre pequeno do capítulo 8. Não se esqueçam do detalhe. Chifre pequeno do capítulo 7 surge a partir do quarto animal, que tem 10 chifres, e entre um dos 10 é que o pequeno chifre surge, o pequeno chifre do capítulo 7, certo? Então é no período do quarto animal que o chifre pequeno surge, no período do quarto animal, correto? Então vamos lá. Capítulo 8, versos 8 e 9. O bode se engrandeceu cada vez mais. Porém, quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado. E em seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis que cresceram na direção dos 4 ventos. Então presta atenção. O chifre grande do bode foi quebrado. E no lugar do chifre grande do bode, que foi quebrado, saíram 4 chifres bem visíveis, que cresceram na direção dos 4 ventos. 9. De um dos chifres saiu um chifre pequeno,
que se engrandeceu na direção do sul, do leste e da terra gloriosa. Então veja, como é que a gente pode começar a fazer uma diferenciação entre chifre pequeno do capítulo 7, chifre pequeno do capítulo 8? Primeiro vamos identificar aqui o contexto histórico tipológico do chifre pequeno do capítulo 8. Verso 20 do capítulo 8 de Daniel diz assim: aquele carneiro com 2 chifres que você viu são os reis da Média e da Pérsia. O bode, 21, o bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Então veja, esse chifre grande, mencionado no versículo 8 de Daniel 8, que quebrou, que foi quebrado, ele é o quê? Ele é um tipo, é um símbolo do primeiro rei desse império greco-macedônico. Então ele é um tipo de Alexandre o Grande. Então quando Alexandre o Grande, o primeiro rei, né? O primeiro rei da Grécia, como diz aqui o verso 21, o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos, o primeiro rei, Alexandre o Grande. Então, quando Alexandre o Grande morre, depois de conquistar a Média e a Pérsia, na batalha de Galgamela, ou Galgamel, isso aconteceu no ano 331 a.C., o seu império greco-macedônico foi dividido para 4 de seus principais generais: Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. A Bíblia vai dar ênfase sobre Seleuco, as dinastias de Seleuco e Ptolomeu. Seleuco ao norte, Ptolomeu ao sul, no Egito. A Bíblia vai dar ênfase e vai focar sobre essas 2 dinastias. A dinastia Seleucida e a dinastia Ptolomaica. Bom, no verso 9 do capítulo 8, está dizendo, de um dos chifres, de um desses 4, saiu um chifre pequeno, que se engrandeceu na direção do sul, do leste da terra gloriosa. Veja, de um desses 4 que pertenciam ao quê? Ao antigo império greco-macedônico. Ou seja, o capítulo 8 está lidando de forma tipológica, né, nas figuras do carneiro com 2 chifres, o bode com grande chifre, dos impérios medo-persa e greco-macedônico, sob Alexandre. É nesse contexto histórico que o capítulo 8 vai se desenvolver, vai se desenrolar, focando especificamente nas ações do chifre pequeno que surge de um dos 4 chifres que ocuparam ou que passaram a dominar o antigo império greco-macedônico sob Alexandre o Grande, que morreu. Certo? Voltemos para o capítulo 7. É muito importante você ter paciência, tá? Para você entender isso. Aqui no capítulo 7, nós temos a descrição de 4 animais, certo? Um leão, um urso, um leopardo, e o 4º animal, ele não possui nenhuma descrição, digamos, biológica, porque esse 4º animal, ele é apenas um tipo, um símbolo, porque o 4º animal ele é retratado aqui como terrível, espantoso, muito forte, grandes dentes de ferro. Qual é o animal que tem dentes de ferro, literalmente falando? Nenhum. Não existe animal com dentes de ferro. Portanto, do ponto de vista biológico, este 4º animal, que a teologia adventista interpreta como sendo Roma, primeiramente na sua fase pagã, esse 4º animal, do ponto de vista
pictórico, tipológico, ele não existe do ponto de vista biológico. Ele existe do ponto de vista tipológico, não do ponto de vista biológico. Vocês estão entendendo? O leão existe, o urso existe, o leopardo existe. Então, como é que a teologia adventista interpreta esses 4 animais? Ela vai dizer que o leão é Babilônia, vai dizer que o urso é uma representação tipológica dos reinos da Média e da Pérsia, um urso com 2 chifres, né? E o leopardo, que está sendo descrito aqui no versículo 6, um tipo do Império Greco-Macedônico. É a própria teologia adventista que vai interpretar isso. E o 4º animal, Roma. Então veja, no capítulo 8 de Daniel, nós temos um chifre pequeno saindo do período greco-macedônico. Nós temos lá a descrição, nos versos 20 e 21, que tudo que está relatado ali em termos simbólicos, tipológicos, carneiro com 2 chifres, bode com chifre grande, que é quebrado, surgindo 4, está tudo dentro do contexto da Média Pérsia e da Grécia. Não nos esqueçamos disso. Então, voltando para o capítulo 7, qual é o animal que representa esse período de predominância do Império Greco-Macedônico? Qual é o animal aqui no capítulo 7 que representa esse período? O leopardo. E prestem atenção num detalhe que escapa à atenção de muitos que estudam isso. Vejam que o leopardo, veja só, tinha nas costas 4 asas de aves. Presta atenção nesse detalhe. O leopardo tinha 4 asas de aves. Este animal tinha também 4 cabeças. Foi-lhe dado domínio. Então veja, o leopardo tinha 4 asas e 4 cabeças. Foi no período representado por esse animal, Império Greco-Macedônico, segundo a própria interpretação adventista, que o chifre pequeno do capítulo 8 surgiu. Não foi o chifre pequeno do capítulo 8, vai dizer a teologia adventista, que é um tipo do grande império romano em suas fases pagã e papal. Um chifre pequeno que cresceu para o sul, para o leste, para a Terra Gloriosa. Sul, leste e Terra Gloriosa. Então a teologia adventista vai dizer que esse chifre é Roma. Esse chifre pequeno é Roma. Deixando de prestar atenção de que os fatos narrados aqui têm relação, primeiro, com o Império Medo-Persa, com o Império Greco-Macedônico, especialmente depois da morte do seu primeiro rei, o chifre grande do bode, que foi quebrado. É nesse contexto que surgem os 4 chifres, 4 generais de Alexandre, e dentre eles um que cresce para o sul, leste e Terra Gloriosa. Agora, o chifre pequeno do capítulo 7, ele vem dos 10 chifres, de um dos 10 chifres, da cabeça do 4º animal, que, segundo a interpretação adventista, é Roma. É Roma. Então, um chifre pequeno do capítulo 8 para a teologia adventista é tipo do grande Império Romano em suas fases pagã e papal. Já o chifre pequeno do capítulo 7 aparece no contexto do 4º animal, dentre um dos 10 chifres. Dentre um dos 10 chifres que esse 4º animal tinha. Então, meus queridos, vamos entender uma coisa. Do ponto de vista, os detalhes que eu queria que você prestasse atenção e eu acabei não explicando. O leopardo com 4 asas e 4 cabeças. Agora presta atenção
como é interessante isso. O chifre pequeno de Daniel capítulo 8 está dizendo aqui, ó, que depois que o chifre grande do bode foi quebrado, saírem 4 chifres bem visíveis que cresceram na direção dos 4 ventos. Chifres, eles saem da cabeça. Nesse contexto aqui, os chifres saem da cabeça de um animal. No caso aqui no capítulo 8, o quê? O bode. Cabeça do bode. Quem é o bode? No capítulo 8, Grécia, Império Greco-Macedônico. Então, nesse contexto, 4 chifres só poderiam surgir da cabeça do animal. 4 chifres. Na descrição do leopardo, do capítulo 7 de Daniel, esse animal possui 4 cabeças. Olha só. 4 cabeças vão ter relação com 4 chifres. Estão entendendo a associação? Até nos mínimos detalhes da tipologia, você vai encontrar uma harmonia, uma equalização, digamos assim. Outro detalhe, esses 4 chifres de Daniel 8, bem visíveis, cresceram na direção dos 4 ventos do céu. Então presta atenção, onde é que as asas, porque o animal, o leopardo, que é o terceiro animal do capítulo 7 de Daniel, tinha além de 4 cabeças, tinha o quê? 4 asas de ave. Onde é que as asas de uma ave, elas possuem utilidade, digamos assim? Onde é que elas são úteis? Em que ambiente elas são úteis? Em que ambiente elas são úteis? Na terra? Definitivamente não é. As asas de uma ave não são úteis na terra. Elas são úteis quando elas estão aonde? Olha o verso 8. 4 chifres bem visíveis que cresceram na direção dos 4 ventos. As asas só têm utilidade quando elas estão na ambiência de qual elemento? Do vento. Entenderam? Estão entendendo? Então, veja, por uma questão de honestidade interpretativa, nós temos que fazer esse tipo de distinção. Chifre pequeno do capítulo 8, do ponto de vista histórico-temporal, presta atenção, do ponto de vista histórico-temporal, não possui a mesma identidade do chifre pequeno do capítulo 7, do ponto de vista histórico e temporal. Porque ambos chifres pequenos surgem em períodos históricos temporais diferentes. Repito. Chifre pequeno do capítulo 7 surge da cabeça do 4º animal, de um dos 10 chifres que estava na cabeça do 4º animal, que é interpretado pela Igreja Adventista como Roma pagã, certo? Já o chifre pequeno de Daniel, capítulo 8, surge em que período histórico-temporal? No período histórico-temporal compreendido logo após a morte de Alexandre o Grande, grande imperador do reino greco-macedônico. Compreendeu esse detalhe histórico-temporal? Então, há uma diferença dos pontos de vista histórico-temporal entre os 2 chifres pequenos. Há uma diferença. Agora presta atenção nisso que eu vou falar, porque senão muita gente vai falar que eu estou me contradizendo. Do ponto de vista tipológico,
O chifre pequeno de Daniel 8, ele é uma representação pictórica, simbólica, tipológica do chifre pequeno de Daniel capítulo 7. Veja, representação tipológica. Por que eu estou afirmando isso? Porque quem estuda a Bíblia com seriedade, com liberdade, com honestidade, procurando estabelecer princípios hermenêuticos válidos, validados pela própria palavra, vai entender que esse chifre pequeno de Daniel capítulo 7 é um tipo do anticristo que aparecerá agora nos últimos dias. Um tipo do anticristo. Agora, dos últimos dias. Que lá em capítulo 13 de Apocalipse é descrito como besta. Uma besta que surgiu do mar. Vocês estão entendendo? Então, o chifre pequeno de Daniel 8 é uma representação tipológica do anticristo, que vai surgir agora nos últimos dias. Representado no capítulo 7 pelo chifre pequeno, que surge de um dos 10 chifres que estavam na cabeça do quarto animal. Vocês entenderam? Entenderam? Então, nós precisamos estabelecer essas diferenças para que a gente não faça uma interpretação violenta, para que a gente não violente a palavra de Deus, que é o que faz a teologia adventista quando procura dizer que esta purificação aqui do santuário, em Daniel 8,14, purificação que seria necessária por conta das profanações levadas a cabo pelo chifre pequeno, essa purificação de Daniel 8,14 tem associação com Levítico 16, que trata do dia da expiação, que por sua vez é tipo de um juiz investigativo que supostamente teria começado em 22 de outubro de 1844, no fim dos supostos 2.300 anos, que é o significado último de 2.300 tardes e manhãs, de Daniel 8,14. Pelo amor de Deus. Olha, é preciso ser criativo e não somente desonesto, mas muito criativo para poder fazer esse tipo de interpretação. Então, eu procurei nesse vídeo aqui, que eu vou encerrar, fazer essas distinções entre chifre pequeno de Daniel 7 e chifre pequeno de Daniel 8. Surgem, repito, para a gente fechar, surgem em períodos histórico-temporais diferentes. O chifre pequeno de Daniel 8 vai surgir, do ponto de vista histórico-temporal, antes do chifre pequeno de Daniel 7. Vejam como são as coisas. No capítulo 7, Daniel recebe a visão do capítulo 7 no ano 556 a.C., ainda sob Belsazar, no reino de Babilônia. Já as visões do capítulo 8, eu digo visões porque existem duas palavras aqui, né, que são traduzidas ambas por visão, rasson e maré, né? Então, as visões de Daniel 8 foram dadas 2 anos depois que ele recebeu as visões do capítulo 7, em 554 a.C. 2 anos depois que ele recebeu a visão do capítulo 7, Daniel recebe as visões aqui do capítulo 8. Então, embora ele tenha recebido a visão do capítulo 8 posteriormente, ou seja, depois da visão do capítulo 7, o chifre pequeno do capítulo 8, do ponto de vista histórico-temporal, antecederia o chifre pequeno do capítulo 7. Será que vocês entenderam? Isso aqui é uma preocupação hermenêutica que precisa ser levada em consideração na hora de fazer a interpretação, tanto do capítulo 8 quanto do capítulo 7.
Isso precisa também ser levado em consideração. É por isso que nós estamos realçando alguns prismas, né, algumas nuances de Daniel, porque a teologia adventista vai tratar esses dois capítulos aqui, 7 e 8, como tendo relação com um tal juízo investigativo que teria começado em 22 de outubro de 1844. É por isso que nós precisamos fazer esse tipo de distinção hermenêutica aqui, né? Procurar estabelecer as coisas dentro do seu devido contexto, dentro da sua realidade escriturística, para que a gente não cometa os mesmos erros que comete a teologia adventista, que precisa estar se justificando o tempo inteiro. Ela precisa estar reafirmando o tempo inteiro as razões pelas quais ela existe enquanto igreja. Por quê? Porque ela sabe que os fundamentos que deram origem à Igreja Adventista, como organização religiosa, como instituição religiosa, são frágeis, são fundamentos frágeis, antibíblicos, anti-evangélicos, anti-graça, anticristãos. Todos esses fundamentos. Veja, a gente não seria irresponsável ao ponto de dizer tudo isso acerca de uma teologia se ela não fosse escrituristicamente, comprovadamente herética. Herética. Antideus, anticristo, anti-evangélica, antigraça, herética. É pela Bíblia que nós estamos avaliando os pressupostos adventistas. Não é pelo nosso cotovelo, não. Inclusive lançando mão dos próprios pressupostos da teologia adventista para poder explicá-los à luz da Bíblia, para saber se há uma fundamentação bíblica. E a gente percebe, né, que não há. Não há. Eu vou ficando por aqui. Quem sabe no próximo vídeo a gente discute. Não sei. Deus é que determina aquilo que eu vou fazer aqui. Não sei se a gente continua discutindo mais algum aspecto, mais algum prisma desse tal juízo investigativo. Se assim for, Deus com certeza vai me iluminar para tal. Do contrário, eu falo sobre outro assunto, certo? Que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Amém.